paz esteja com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ler um versículo aqui da palavra de Deus, dois versículos da palavra do Senhor, que se encontra aqui em Salmo 7. Salmo 7, versículo 8 ao 9, versículo 8 ao 10, que diz assim: Ó Senhor, diz assim, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, o justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Glória a Deus, né? Meus irmãos, aqui no Salmo 7, versículo 8, 9 e 10, a palavra de Deus disse assim, né, meus irmãos, que o salmista Davi, né, ele, protestando a inocência dele, né, perante a Deus, ele falava, né, para o Senhor julgar, né, ó Senhor, o Senhor julgará os povos, né, não só ele, mas como todo o povo. Julga-me, ele falava para julgar ele, né, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim, né? Porque, irmãos, nós sabemos que somente o Senhor pode nos julgar, né? E o maior, né, meus irmãos, nos sentenciar. Somente o Senhor conhece o profundo e escondido da nossa vida. E Ele é quem pode, né, nos julgar e nos dar sentença, né? E Ele falava, conforme a minha justiça e conforme a integridade que havia nele, né? E nós, meus irmãos, nós conhecemos também, né, as nossas pisaduras, nós conhecemos aonde nós andamos, por onde nós passamos, aquilo que nós falamos, né? E o salmista Davi, né, ele falava, né, conforme a minha justiça e conforme a integridade que havia nele, né? Porque ele conhecia ele, né? E o Senhor também, né, meus irmãos? E é por isso que ele falou para o Senhor, ó Senhor, julga, ó, o Senhor julgará os povos, né? Porque ele sabia, o Senhor vai e julga todos nós, ele é aquele que pode e tem, né, conhecimento profundo de cada um de nós, e ele é o que pode nos julgar e nos dar sentença. Então ele falava, o Senhor julgará os povos. Julga-me, pediu o Senhor para julgar ele. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade que há em mim, né? Conforme a integridade que havia nele, né? Ele pediu para o Senhor julgar ele, né, meus irmãos? E nós sabemos, né, que nós conhecemos as nossas pisaduras, por onde nós andamos, por onde nós pisamos, por onde aquilo que nós falamos, né, aquilo que nós fazemos, né? E aí ele falava para Deus conforme a integridade que havia nele. E aqui no 9 diz assim, né, o salmista ainda, tenha já fim a malícia dos ímpios, né? Mas estabeleça o justo, né? Porque eu creio que o salmista ele estava sendo julgado, né? Porque nós sabemos como no passado, nos dias de hoje, né? São muitos julgamentos, muitas malícia, muitas cobiçação, muitas coisas, né,
ao contrário da vontade de Deus. Então ele falava: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, né? Pois tu, o justo Deus, prova os corações e os rins, né? Sabemos que ele conhecia, né, a Deus, e ele sabe que o nosso Deus julga, né? Tem o poder de julgar, né? E tem o poder também de sentenciar, tem o poder de colocar fim toda malícia, toda perversidade, né? E ele pedia: mas estabeleça o justo, né? Pois tu, o justo Deus, prova os corações e os rins. Então, ele sabia que o Senhor é o que pode nos julgar, é o sentenciador, mas também é aquele que estabelece o justo. Porque ele fala na palavra do Senhor que o justo Deus, ele sabia que Deus é o justo, né? O justo, estabeleça-se o justo, pois tu, o justo Deus, prova os corações e os rins. O Senhor prova, né, meus irmãos? O Senhor prova, né? Nós de várias maneiras. Glória a Deus. E graça temos que dar a Deus quando Ele nos prova, né? Que nós temos capacidade para passar por aquela prova e ser aprovado por Ele. E ainda disse a palavra do Senhor, né? O salmista ainda falando: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor conhece quem é reto, quem é justo, né? Portanto, né, a palavra de Deus disse para nós não querer ser juiz, né? Se nós não somos, não devemos querer ser juiz, deixar que Ele julgue, né? Porque Ele é o justo juiz. Ele conhece, né, o profundo, o escondido. A palavra dele diz que Ele sabe onde mora as trevas, onde mora a luz. Então, meus irmãos, é igual o salmista, confiando no Senhor, pedindo no Senhor, né, para fazer justiça, estabelecer o justo, né, porque Ele é o justo Deus, né. Nós sabemos que nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é justo, né, e Ele faz justiça para o seu povo, né. A palavra dele disse, né, que Ele, aleluia, Ele toma as nossas dores, né? Ele toma as nossas dores. Ele é justo. Ele sabe aonde há justiça e aonde também há injustiça. Ele é pronto, aleluia, para fazer justiça. Aonde há necessidade de justiça, Ele é pronto para fazer a obra. Amém? E que o Espírito de Deus possa continuar falando em cada coração. E que todos venham meditar na palavra de Deus. Que a palavra do Senhor é a boca de Deus falando conosco. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.